Bem-vindo ao canal Psicólogo Investidor, porque aqui liberdade financeira é o foco do nosso comportamento. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que gera muita polêmica. É a renda fixa contra os dividendos. Então me acompanhem em mais um vídeo. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero trazer algumas colocações. Um ponto bem comum que leva muitas vezes investidores a evitarem a renda variável e o investimento em ações é que eles comparam o dividend yield de uma empresa com os juros de uma renda fixa. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é comum verificar pessoas argumentando que não vê sentido investir em ações para receber dividendos, já que o yield da maioria das ações que pagam dividendos razoáveis fica em média de 5 a 6%, enquanto a renda fixa oferece títulos de, por exemplo, Tesouro IPCA mais 5,5%, ou aplicações indexadas ao CDI, que hoje rende em torno de 11%. No momento que eu gravo esse vídeo, está em 13,25% a taxa. Bom, eu gostaria de, primeiramente, trazer alguns pontos para a gente considerar. Começando primeiro com a questão do imposto de renda, o famoso IR. Em geral, a renda fixa é tributada e, dessa forma, o ganho que ela parecia ser bastante superior ao dos dividendos, na prática, não fica tão superior assim. Por exemplo, sempre quando seu título de renda fixa vence, ele é descontado automaticamente a alíquota do imposto de renda. Você não tem a opção de não querer pagar. Por exemplo, uma LFT, que hoje entrega em torno de 11% ao ano, com a Selic no patamar atual. Se considerarmos que a Selic está em viés de queda e o investidor será tributado em 15%, se permanecer pelo menos 2 anos com o investimento, que é o mínimo da alíquota, o seu retorno final será bem menor que o inicialmente planejado, cerca de 10,2% aproximadamente. Mesmo considerando um cenário hipotético em que a Selic se mantém estável em 11,25%, ainda assim, após 2 anos, o investidor terá um retorno líquido no ano em torno de 9,35% ao ano, bem abaixo que aqueles atrelados a 11,25% da taxa Selic, como vocês podem ver. Já os dividendos são isentos de imposto de renda, atualmente, é claro, o que possibilita o investidor obter ganhos livres da mordida do leão. Vale ressaltar que tem planos de projetos, por exemplo, do Lula, que querem, na verdade, tributar a questão da alíquota dos dividendos. Só que isso ainda tem que passar pelo Senado, tem um longo processo pela frente. Vamos ver como é que vai ser isso futuramente. Porém, eu não quero que vocês esqueçam que os juros sobre capital próprio, o JCP, são tributados. Mas ao mesmo tempo isso não impossibilita um benefício fiscal para as empresas, que elas têm a possibilidade de utilizar outros recursos para evitar de pagar o imposto sobre isso. Bom, a questão da inflação também eu quero compartilhar com vocês. Vemos como necessária uma análise de rentabilidade de renda fixa, considerando sempre a inflação, já que os rendimentos, em tese, não crescem e são ativos financeiros, ao contrário de empresas ou imóveis, que são ativos reais e tendem a, pelo menos, cobrir a inflação ao longo do prazo. Por exemplo, um investimento em renda fixa que rende em torno de 9% ao ano, livre de imposto de renda. Se a gente considerar a inflação de 5% ao ano, o retorno real, que é o ganho real que você vai ter desse investimento, vai ser de 4%. Portanto, vai ser inferior ao dividend yield de muitas empresas. Outra questão que eu quero trazer para vocês é que as empresas e o dividend yields crescem conjuntamente. Os dividendos e distribuições de proventos de uma empresa, em geral, tendem a evoluir no longo prazo. Afinal de contas, as empresas podem crescer investindo em novos projetos, na expansão de suas operações, reajustando os preços de seus serviços ou produtos e também tendo aumento da demanda na sua atividade. Já os juros da renda fixa dependem das taxas e essas taxas não são estáveis. Os juros também tendem a não crescer com longo prazo. Imagine uma situação em que o investidor realizou um investimento de 10 mil em ações de uma empresa que cresce, em média, 10% ao ano, em termos nominais, e negocia hoje com dividend yield de 5%. Esse investidor receberá cerca de R$ 500 no primeiro ano. Caso esse investidor resolva utilizar todos os seus dividendos como complemento de renda para ajudar a custear suas despesas pessoais, dentro de 10 anos esse investidor terá recebendo cerca de R$ 1.300. Além disso, como a empresa cresceu e seu capital naturalmente evoluiu com a valorização de suas ações, tornando seu capital principal maior e superior à inflação no período. Ou seja, se a gente considerar que esse mesmo investidor tivesse optado por investir os mesmos recursos na renda fixa,
considerando uma taxa estável de sua aplicação de 8,5%, livre de imposto de renda, é claro, ao ano, e uma taxa Selic estável, que seria uma hipótese, a gente não tem como prever. Este investidor receberia no primeiro ano cerca de R$ 850. Após 10 anos, o investidor continuaria recebendo os mesmos 850, que após esse período naturalmente terá um poder de compra bastante inferior ao de 10 anos antes, visto a inflação corroer o poder de compra do real. Por exemplo, aqui ó, a gente traz no mercado de ações é comum encontrarmos empresas que crescem suas distribuições de proventos ao longo do tempo. Afinal, como já ressaltamos, as empresas tendem a crescer e expandir seus lucros, são organismos vivos que buscam sempre efetividade e qualidade de seus produtos. Como os dividendos não são nada mais do que parcela do lucro que são distribuída entre os acionistas, seus lucros crescem, obviamente os dividendos refletem esse crescimento naturalmente. Partindo dessa premissa, podemos avaliar que uma empresa que paga hoje cerca de 50 centavos, no caso, por uma ação ao ano, que representa 4% ao ano de dividend yield, caso a empresa obtenha um crescimento médio de 15% ao ano, este valor dobraria a cada 5 anos. Assim, essa quantia seria quadruplicada em 10 anos. Ou seja, o que a gente pode inferir aqui, além da valorização da empresa, tem também a questão do crescimento de dividendos. E quando você recebe dividendo, você não precisa pagar imposto de renda. Ou seja, você recebe uma parte do lucro, pode reaplicar e fazer crescer a quantidade de ações, sem ter que pagar imposto de renda, o que é uma vantagem sobre a renda fixa. Mas qual que seria o ideal? Ter renda fixa, ter renda variável? O que você acha? Bom, o ideal é combinar. A gente entende que uma das formas mais inteligentes de se investir em ações é investindo em empresas que já apresentam um dividend yield razoável. Aqui eu trago no mínimo aceitável 4%, mas que também tenham boas perspectivas de crescimento a longo prazo. Assim, o investidor não abrirá mão no presente da geração de uma renda atrativa através de proventos. Principalmente, está obtendo um crescimento de sua renda passiva ao longo do tempo, por conta do crescimento desses dividendos. O crescimento da renda passiva, eu acredito que todo investidor é um dos objetivos principais, poder gerar aquela renda que futuramente vai poder te manter a sua estabilidade financeira tanto para você quanto para a sua família. O objetivo da gente é ter paz financeira, eu acredito que todos compartilham disso. Investindo em empresas com essas características é uma forma bastante eficiente e comprovada já. Tem vários estudos, por exemplo, do método do Bazin e o método Bassi, que comprovam que obter retornos interessantes a longo prazo e ainda gera uma generosa renda de proventos no futuro. Empresas que pagam dividendos interessantes e que também crescem são as que costumam entregar um dos maiores retornos ao investidor de longo prazo. Um exemplo prático dessa empresa, por exemplo, é a Taesa. Ela tem crescimento constante e também paga bons dividendos crescentes ao longo do prazo. Já as empresas de setores decadentes, empresas endividadas, mal administradas, que não investem de forma eficiente e nem crescem seus resultados de forma expressiva, dificilmente conseguirão entregar bons dividendos aos seus acionistas e muito menos crescer dessa forma. Esse tipo de empresa deve ser evitada pelos investidores. Um caso atual, por exemplo, é a IRB. Está tendo problemas fiscais, problemas até com a questão de lucros, fraudes, enfim, acaba desvalorizando a ação e não pagando proventos. Ou seja, devemos fugir de empresas nessa situação. Aqui eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para a gente compartilhar. A renda fixa, contrariando, no caso, a renda variável. Eu fiz uma divisão aqui sobre alguns aspectos sobre a renda fixa versus a renda variável. O que a gente pode ver? A renda fixa tem algumas características. Por exemplo, ela é mais segura, tende a ter uma rentabilidade menor, ela tem mais garantias, por exemplo, o FGV, que tende a ter uma garantia de até R$ 250 mil por CPF, instituição. Ela pode ser uma maior partilha do portfólio, tem opções, por exemplo, Tesouro Direto, CDB e LCI, etc. Agora, com relação à renda variável, ela traz maior risco, tende a ter uma rentabilidade maior, já que você está se arriscando. Ela não tem garantia, a sua garantia é que a empresa continue a ter lucros, continue a trabalhar. Caso alguma crise ou algo do tipo aconteça, existe sempre a possibilidade da empresa quebrar e você perder o seu investimento, só que, novamente, a gente não tem bola de cristal para saber sobre isso. As pessoas tendem a ter menos renda variável no seu portfólio, é claro, depende sempre do perfil do investidor. E são, por exemplo, ações, moedas, enfim. Então, pessoal, o que vocês acharam da apresentação de hoje?
Deixe seu feedback, sugestões nos comentários. Muito obrigado pela atenção e é isso aí. Tchau, tchau.